Olá pessoal, eu sou Júlio Mamed. Estamos hoje aqui com mais um episódio falando sobre cultura organizacional. Você tem uma cultura forte definida na sua empresa? Hoje nós vamos aprender o que é, qual a importância, os tipos, como desenvolver e quais os desafios que a gestão encontra para implantar uma cultura organizacional dentro da empresa. Vamos lá começar? O que é cultura organizacional? É um conjunto de crenças, valores que caracterizam a organização. E ela é fundamental para que a sua equipe consiga desempenhar bem uma função, que ela consiga estar bem engajada, trazendo os melhores resultados para o seu negócio. Mas vamos lá, qual que é a importância dela? Pensando em importância de uma cultura organizacional dentro do seu negócio. Primeira importância, ela vai criar uma identidade para a sua empresa, para o seu negócio. Quer um exemplo? Há poucos dias, eu visitei um fornecedor. Seria um possível fornecedor, hoje ele é um fornecedor. E quando eu cheguei ali, já na portaria, eu fui muito bem recebido. Quando eu cheguei na recepção, né, tinha uma senhora lavando ali do lado de fora, me tratou muito bem. Quando a porta abriu, tinha lá numa TV bem grande central, bem-vindo Tarim Group, que era a minha empresa. A recepcionista me tratou muito bem, me levou para um lugar aconchegante, um sofá, eu fiz uma água, um café, um lanche ali naquele momento. E todos os setores que eu passei daquela empresa, eu passei por alguns, o atendimento era o mesmo. Então, a cultura daquela empresa, ela é muito forte nesse sentido de tratar bem o cliente. Isso ficou muito claro, cravado. Então, a percepção, quando eu falo daquela empresa, é uma boa percepção. Quando você consegue trazer essa identidade para o seu negócio, olha só, isso é tanto de alinhamento com fatores internos quanto externos. Eu era o cliente, o fator externo que estava chegando e tive uma excelente impressão. Então é importante, tá? Enquanto a equipe interna também. Eu vi entre eles que todo mundo estava trabalhando alegre, satisfeitos. Então, imagina quando, porventura, aquela empresa vai contratar alguém. O próprio funcionário fala bem, ó, tá tendo uma vaga lá na empresa, vai indicar para alguém para vir se inscrever porque ele está satisfeito. Por isso a importância de você trabalhar dentro da cultura a identidade do seu negócio. O próximo fator de importância da cultura é engajamento. Você consegue ter uma equipe mais engajada, mais comprometida, trazendo resultado. Aqui eu digo, né, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi quando eu fiz gestão de pessoas na FGV, sei lá que ano foi, há muito tempo atrás, que dizia o seguinte, lembro até o nome da professora, Carmelita, ela dizia o seguinte, o desafio é você convencer alguém a fazer o que você quer, mas por que ele quer fazer? Quando você engaja a equipe, ele vai desempenhar o papel dele com brilhantismo, trazendo resultado. E para engajar essa equipe, o que que eu tenho que fazer? Qual o propósito? Vou dar um exemplo, tá? Dentro da nossa empresa, existem critérios. Toda segunda-feira de manhã, todos na empresa vão ali ter um momento de confraternização, de tomar um café junto, de trocar ideias, de conversa, de troca de experiência. Na segunda-feira da minha empresa, existe um treinamento para essa equipe. Então, dia de segunda-feira, existe um alinhamento de metas. Esse alinhamento de metas, né, a gente tem, eu trabalho com empresa do agro, então a nossa meta ela é anual. O nosso ano não é ano exercício, é ano safra. Ele começa em 1 de julho, vai até 30 de maio, 31 de maio. Então, tendo esse contexto, a gente faz um acompanhamento semanal, fatia aquela meta em semanas, e toda semana alguém tem que trazer um número. Quando, porventura, ali, naquele treinamento, naquele momento de alinhamento, alguém não conseguiu evoluir nada na semana, é perceptível a frustração da pessoa. Então, ele busca uma forma de superar aquilo, porque na próxima semana também vai ter o mesmo alinhamento. Isso ajuda dentro do engajamento. Dentro do engajamento, você vai trabalhar em endomarketing, melhorar a ambiência, o ambiente onde essa pessoa está trabalhando, olhar para o marketing interno mesmo. O que que você pode promover para ele, né? Como você pode cativar essa pessoa ali dentro. Eu lembro uma época, né, pensando em endomarketing, eu trabalhei na companhia aérea. Eu já fui um gestor dentro da companhia aérea de roupa, tem lá os dois peixinhos. E ali, né, uma das formas que eles tinham para engajar o time, a equipe trabalhava muito à vontade. O que que é ser à vontade? Não é à vontade no trabalho, é na vestimenta, ia de bermuda, de tênis, né, com a camiseta tranquila. Então ela se sentia bem naquele ambiente, porque ela fazia parte da cultura. E aquilo ajudava a engajar, né? A pessoa não ia tão formal, às vezes no dia de calor, estava mais tranquilo. E era um centro de distribuição na época que tinha quase 400 pessoas, né? Hoje ali tem mais de 1.000 pessoas dentro daquele estabelecimento. Então pensa assim, para mim engajar uma equipe, eu preciso ter critérios, eu preciso usar de ferramentas, eu preciso ter processo, eu preciso melhorar a comunicação, entre outros fatores que vai me permitir ter essa equipe comprometida, engajada. Eu preciso ter uma comunicação clara, cristalina, para a pessoa saber o que que ela está fazendo aqui dentro. Imagina você quando você constrói algo.
Se você contrata alguém e a pessoa não sabe por que a sua empresa existe, como que você vai conseguir engajar ela para fazer algo que você tanto necessita? É importante trabalhar isso e ter muito critério. Outro fator de importância dentro da criação de uma cultura é você conseguir ter um melhor desempenho e produtividade. Quando você trabalha, né, no ambiente, analisando todos os fatores que podem estar gerando um gargalo, aí você vai rodar um PDCA, um processo de melhoria contínua, para identificar algo dentro da sua empresa que está frustrando alguém. Vou dar outro exemplo aqui, de uma forma muito mais clara, tá? Eu fui executivo de um grupo, que ele era um importador têxtil. Ele trazia roupa da China e vendia na época para Aramis, Walmart, Brookfield, enfim, uma série de empresas aí. Dentro daquela importação, quando fazia, né, quando eu cheguei, fui contratado para ser o executivo daquele centro de distribuição, existia muitos gargalos. Você via uma equipe estressada, uma liderança extremamente despreparada. Lá existia líder, encarregado, coordenador e gerente. Falei, gente do céu, é muito chefe para pouco índio. E a equipe não conseguia desempenhar bem a função, a produtividade estava baixa, com pedidos de entrega atrasado, perdendo cliente. E aí a gente criou uma cultura. Qual foi a primeira coisa que eu criei ali? Um processo de melhoria contínua. Criei uma equipe de 10 pessoas, pegando um pouco de cada setor, onde a gente ia analisar cada setor o que, que a gente podia melhorar. Uma vez por semana existia um encontro, né, dessas pessoas, e vou te dizer, cara, o dia que chegou a faxineira, eu coloquei ela lá dentro, que a faxineira do CD, ela andava em todos os setores, ela observava muita coisa, ela tinha muita informação. Ela começou a trazer relatos para a gente de problemas que o encarregado, o líder, o coordenador não sabia, não tinha conhecimento. E a gente começou a resolver muita coisa com base na informação que ela trouxe, e aquilo melhorou. Então a gente criou uma cultura dentro da empresa de ter esse processo de melhoria contínua, e isso a gente foi ajustando vários setores, identificando o gargalo. O que que é esse gargalo? Para ser bem claro contigo, tá? Você imagina assim, ó, quando um pedido de venda cai de uma empresa como aquela, ela ia para uma área que a gente chama de picking. O que que é isso? Eu pegar, né, uma lista de produtos que eu precisava descer do estoque e levar para a área de packing. O que que é a área de packing? A área de encaixotamento. Da área de packing ela vinha para a expedição. Então o que acontecia? Às vezes o pedido não saía completo e engargalava, tinha muita caixa empilhada na área de packing, dificultava a operação e a equipe ficava desmotivada, ela não conseguia produzir, porque ela via muita coisa entulhada lá e nada estava concluído. Então a gente começou a organizar isso para dar fluidez. A partir do momento que a gente identificamos os gargalos, a gente foi organizando, criamos um sistema de endereçamento, contratando um software, tudo com coletor, bipando, né? Tudo muito bem endereçado, muito bem alinhado, fizemos um inventário, ajustando todo aquele estoque, e a gente começou a fluir as coisas. Então eu comecei a medir qual que era a capacidade de produtividade aqui da expedição, da área de packing, da área de picking, para a gente fazer a coisa fluir de uma forma muito tranquila, né, dentro da operação. E isso fluiu. Isso gerou, né, dentro da equipe, uma melhor produtividade assim, significativa. Nós reduzimos quase a metade da equipe, produzindo quase o dobro. Nós saímos de 173 pessoas para 98, uma produção de 120 para 230 por dia. Olha só que diferença. Então, o que que isso tem a ver com cultura? Né? Era alinhado uma cultura onde tinha os processos muito bem definidos e a tarefa que cada um tinha que desempenhar. Se o setor de picking ali não fizesse o trabalho dele bem, ele sabia que iria gerar um gargalo lá no PEC e, consequentemente, o PEC para a expedição. Então, a gente conseguiu sanar, né, criando essa cultura muito bem definida, treinando, capacitando, demitimos parte dos coordenadores e encarregados, porque não precisava de tanto chefe. Deixei um coordenador, tinha três no CD. Deixei um coordenador, e olha só, tinha um coordenador que na época ganhava R$ 3.500. Isso foi em 2013, gente. Ganhava R$ 3.500, eram quatro. Eu deixei um ganhando oito. Ele mais que dobrou o salário. Só que 4 a 3.500 era 17, 14 mil. Deixei um ganhando 8 que fazia mais do que os quatro. Então, alinhe processo, defina cultura. Você vai ver que você vai reduzir o seu custo, mas vai ter um time muito mais bem alinhado, muito mais bem engajado dentro daquele processo. Todo dia, aquele coordenador existia um processo, fazia parte da nossa cultura. Ele tinha algo que ele tinha que acompanhar e algo que ele tinha que me trazer de informação para eu tomar a decisão. Então eu não ficava o tempo todo ali no pé dele, não. Eu acompanhava pelos números, porque fazia parte também da nossa cultura ter uma pessoa alimentando os dashboards. Então ele sabia que todo o desempenho da equipe, do que estava sendo feito lá, era monitorado, vinha para uma tomada de decisão. Gente, a coisa fluía naturalmente, a equipe muito mais satisfeita trabalhando, porque você tirava os gargalos. Você tem que entender que você faz um processo, mas primeiro você tem que criar uma cultura muito bem forte. Existe uma frase que eu gosto muito dela que diz assim, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Se você tem um plano, uma estratégia muito bem definida e não tem uma cultura forte, como que você vai desempenhar? Mas se você tem uma cultura forte, uma equipe engajada, seu planejamento pode ser até mediano, a sua estratégia que
as coisas vão acontecer dentro da sua empresa. Outro ponto de importância para você criar uma cultura forte dentro da sua empresa, você vai conseguir ter uma melhor atração e uma melhor retenção de talentos. O que é isso, Anete? Eu preciso vender a imagem da minha empresa para alguém. Lembra do exemplo que eu falei daquela empresa, aquele fornecedor, que eu cheguei e fui muito bem atendido, ele vendeu a imagem dele para mim. Aquilo agrega valor. Então você vai vender a imagem de sua empresa para um funcionário, para você atrair ele. Quando as coisas dentro da sua empresa ela é organizada, você consegue fazer isso de uma forma melhor. E reter talento, por quê? Você pode até fazer uma maquiagem, mas a pessoa vai entrar e se não for aquilo que ela esperou, ela vai embora, ela não vai ficar lá dentro. Então, para você atrair, você estrutura isso, trabalha muito bem essa comunicação, você vende a sua imagem para esse colaborador, ele entra, vê que tem coerência o que você está falando, o que você está mostrando com o dia a dia, você consegue reter mais. Uma das formas, quando você cria uma cultura que estabelece alguns princípios, tá? Alinhados a valores, a premiação, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, você consegue reter mais. Quanto mais o colaborador estiver satisfeito dentro da empresa, mais você vai conseguir reter. Você vai estar retendo ele. Lembra que eu citei agora há pouco um exemplo, tá? Daquela empresa lá que tinha um clima muito bacana, uma cultura muito forte, e que, porventura, se ele precisasse contratar alguém, o próprio colaborador poderia levar a informação para fora e falar assim: ó, a empresa está contratando, vai lá, se inscreve, porque ela é muito bom de trabalhar. Então a cultura vai te ajudar a atrair e a reter melhor esse talento, ok? Nós vamos falar agora sobre 3 tipos de cultura. Primeiro é cultura do poder, onde o foco está em uma pessoa que detém autoridade naquele ambiente. Não gosto desse tipo, tá? Para mim, está focando muito numa estrela e não na constelação. Mas existe a figura de uma pessoa ali que essa pessoa é preponderante, é fundamental para que as coisas aconteçam. O foco está nela. De novo, não gosto desse modelo, mas existe. Existe vários tipos de cultura, tá? Quando você deixa a sua empresa à deriva, é um tipo de cultura. Não vai dar resultado? Não vai, mas é um tipo. Quando você tem algo muito bem estabelecido, processo bem definido, também é um tipo de cultura, mas tende a dar mais certo. Então, esse tipo onde a pessoa é autoritária, é com ela, é através dela que as coisas vão acontecer. Ela é fundamental ali dentro. Para mim, o risco de um fracasso dentro de um negócio que tem esse tipo de cultura é muito maior. Outro tipo de cultura são as culturas ligadas, cultura de tarefas. Eu gosto dessa. Eu trabalhei em algumas empresas que trabalhavam assim, né? Quando eu estava na Érica, existia ali um modelo de negócio que é todo dia de manhã, cada turno era feita uma reunião preliminar de 8 minutos, não passava disso, e nesses 8 minutos definia qual a tarefa do dia. Então, todos os setores, tanto quem estava no recebimento, quem estava no controle de qualidade, quem estava alimentando o estoque, quem estava fazendo o pique, o pack ali, o encaixotamento, a produção, e a expedição sabia qual que era a meta. Toda tarefa ela tinha uma consequência dentro do setor. Quando, porventura, o recebimento recebia algo, ele comunicava com alguém do estoque para fazer a armazenagem. Vou corrigir. Ele comunicava com o setor de qualidade para fazer primeiro a validação e que comunicava com o estoque para fazer a armazenagem. Quando alguém ia fazer uma separação, o estoque ele tinha que fazer uma leitura, alguém ali, para não deixar faltar nenhuma peça, senão ia interromper o processo de separação de pedido e, consequentemente, atrasar o encaixotamento que atrasava a expedição. Uma coisa estava atrelada à outra. Então, era muito bem estabelecido, definido quais as tarefas e cada setor saía para fazer desempenhar bem o seu papel. Esse é um modelo de cultura de tarefa e eu gosto muito dele. Um outro modelo que eu trabalhei em outra empresa como executivo era lá agregava valor às peças de roupa na época. Então você colocava um tag, você colocava um cabide, você colocava algum chip, alguma coisinha ali que agregava valor. Só que também tinha tarefa. Toda vez que a equipe chegava, era feita uma reunião de alinhamento e dentro dessa reunião de alinhamento existia um processo onde um colocava o chip, um colocava aquela bolachinha de alarme, o outro colocava um tagzinho, o outro colocava um cabide, e era como se fosse uma linha de produção. Então, cada setor sabia que o que ele estava fazendo ia passar para frente, que passava para o setor seguinte e chegava numa conclusão final ali, quando estava encaixotada, sendo coletados os dados para ser enviado para a área de expedição. Então, nessa cultura de tarefas, era muito bacana porque o resultado ele era muito promissor. Quando, porventura, um setor não conseguia concluir a sua tarefa, aquilo desencadeava uma série de fatores para frente. Então, ele sabendo disso, era cultural dentro da empresa aquele modelo, ele sabendo que aquilo ia acontecer, o que ele ia fazer, ele ia trabalhar da melhor forma possível, buscando os recursos necessários para desempenhar bem a sua função, porque ele sabia que se ele parasse, alguém lá na frente ia sentir a consequência daquele trabalho dele que não foi muito bem executado. Outro tipo de cultura é a cultura de pessoas, está muito ligada a desempenho de pessoas, a treinamento, a capacitação,
você desenvolver um talento, desenvolver uma pessoa. Esse é um tipo de cultura, isso é muito bacana, porque quando você consegue desenvolver bem alguém, essa pessoa fica satisfeita porque ela está crescendo profissionalmente dentro da sua empresa, a tendência dela também é sair falando isso fora. Sua empresa começa de novo a ter uma melhor identidade, ela é mais bem vista. E o resultado de uma empresa que capacita, que treina, né, que forma a equipe, o resultado é muito melhor. Empresas que fazem isso hoje, uma Google, uma Ambev. A Ambev faz isso há muitos anos. Ela capacitava as pessoas não só dentro da entidade, como fora, em cursos, capacitação, MBAs, faculdade, para que a pessoa viesse mais preparada, mais capacitada e conseguisse trazer o melhor resultado. Isso faz parte de um tipo de cultura com foco 100% em pessoas. Nós vamos falar agora sobre como desenvolver a cultura dentro da sua empresa. Para você desenvolver bem a sua cultura, você tem que ter bem definido qual que é a missão da sua empresa, qual que é o propósito dela existir. Ela nasceu para quê? Sua empresa veio a esse mundo com qual propósito? Como que você treina alguém, capacita alguém se você não sabe qual é o propósito da sua empresa? Essa pessoa tem que entrar para o seu negócio sabendo o que ela está fazendo ali. Aí você alinha missão e valores. Por que não visão? Visão é uma meta que você quer chegar em algum momento. Quando você, alinhando a cultura organizacional, trabalha a missão, para que todo mundo que está chegando na sua empresa saiba por que ela está sendo contratada, qual que é a missão dela aqui dentro, para fazer com que você compre a sua. Quais os valores? É necessário ter um alinhamento entre a pessoa que está chegando e você. Então, os valores dessa pessoa têm que comungar com os seus, senão a coisa não vai fluir. E detalhe, valores são princípios inegociáveis. Vou dar exemplo dos valores da minha empresa. Sabedoria, ciência e prudência. Nós precisamos saber bem o que vai fazer, buscar cada vez mais ciência, conhecimento, ter sabedoria na hora de tomar uma decisão e prudência para tomar a decisão certa. Imagina, eu tenho empresa do agro. Se uma pessoa faz um diagnóstico errado e um apontamento errado de um produto, uma indicação errada. Eu já vi uma pessoa perder 800 hectares de soja porque a pessoa tinha que aplicar glifosato e aplicou glufosinato. Olha que erro! E é muito parecido uma coisa da outra. Então é importante ter muito bem treinado isso, muito bem alinhado. Então, quando você estabelece a sua missão e os seus valores dentro da entidade, você consegue, é muito mais fácil desenvolver uma cultura forte, engajada, onde a equipe compra a ideia e ela consiga executar de uma forma muito mais tranquila, trazendo muito mais resultado. Outro ponto no desenvolvimento da cultura dentro da sua empresa, de muita importância, gente, você liderar por exemplo. Não é aquele líder autoritário, parece um chefe que fica o tempo todo mandando, enchendo o saco, não. Desculpa a palavra. Mas é aquele líder que ele puxa, ele arrasta, ele motiva, ele cria mecanismo para que a equipe faça. É aquele líder que fala, não, eu estou te pedindo para fazer isso porque eu já fiz, é possível, vem cá. Aquela pessoa que tem o dom de ensinar, de capacitar, de formar, de delegar, de formar novos líderes. Então, se você quer desenvolver bem uma cultura, treine bem, capacite para você ter líderes que trabalhem, por exemplo, não com chicote na mão. Eu vejo muita falha acontecer dentro de empresas, de líderes que quer ir na base do autoritarismo, assim, cobrando de alguém algo que ele não consegue fazer. Gente, isso não gera nenhuma coerência, isso não gera empatia. Mas se você consegue realmente liderar pelo exemplo, você vai arrastar uma multidão que vai fazer o que você quer, mas porque eles querem fazer. E esse é um grande diferencial. Outro ponto que vai te ajudar a desenvolver bem a sua cultura dentro da empresa. Tem uma comunicação aberta, direta. O óbvio precisa ser dito. Então, alinhe essa comunicação para que a coisa flua naturalmente entre todos. Você precisa entender que nem sempre a pessoa vai pensar com a sua cabeça. Você quer criar, desenvolver uma cultura, trabalhe essa comunicação, tá? Alinhe para que entre setores converse a mesma coisa, a mesma língua. Você, empresário, com a sua equipe, com a sua gestão, com a sua liderança, trabalhe essa comunicação, porque quando a comunicação ela é aberta, clara, cristalina e objetiva, as coisas fluem. Não tem aquela confusão. Gente, eu vou te falar, eu já vivenciei isso em alguns lugares que eu trabalhei no passado, que eu tinha acabado de chegar, e ver assim que não tinha comunicação nenhuma. Um falava cocô de grilo, o outro entendia crocodilo. Um falava caçar rolinha, o outro entendia caçar rolinha. Gente, é importante ter isso de forma muito clara. Você não consegue desenvolver bem uma cultura se você não trabalhar bem uma comunicação aberta. Então, muito cuidado com isso. Mais um ponto para você desenvolver bem a cultura dentro da sua empresa. Estabeleça reconhecimento. Você vai trabalhar com recompensa. Reconhecimento e recompensa. Olha só a importância disso. Eu lembro na época que eu trabalhei na companhia Aering e um dia, no dia do meu aniversário, cheguei para almoçar, minha família estava viajando, minha esposa, meus filhos, estava passando as férias na fazenda do avô. De repente, quando eu chego para almoçar, está lá minha esposa, meus filhos, meu sogro, minha sogra, numa mesa muito bonita, muito bem arrumada, com um belo almoço, me esperando para almoçar.
Gente, isso foi uma forma de reconhecer o valor ali do Júnior Médico naquela época. Isso aconteceu na companhia Hering, uma empresa que trabalhava muito isso, fazia parte da cultura dela. E custou quase nada para eles fazer isso. Então, quando a gente fala em reconhecimento, isso é tanto de forma financeira quanto de forma emocional, que vai custar muito pouco para a entidade, mas fica memórias. Eu lembro de como os meus filhos estavam alegres, porque eu cheguei na porta e eles eram papai, papai. Era todos os dois ainda muito pequenos, né? Numa alegria muito grande. E eu chorei, não aguentei. Fiquei muito emocionado, porque eu não esperava aquilo. E quando você vai fazer a recompensa, seja justo, tá? Se a sua equipe ela está te entregando algo a mais, ela está te entregando um resultado, por que não recompensar? É uma das formas de você desenvolver bem uma cultura. Se você consegue fazer com que cada um cumpra aquilo que você se determinou dentro do seu negócio, você criou cultura, você está desenvolvendo ela, e as pessoas estão fazendo bem, por que não reconhecer elas por isso? E por último aqui, no processo de desenvolvimento da cultura dentro da sua organização, nós vamos falar aqui sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Gente, é necessário, se você está criando a cultura, treinar, 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 treinar e treinar. E depois você vai cada vez mais trabalhar nesse desenvolvimento, capacitando ela tanto com os treinamentos internos, quanto com situações de treinamentos externos, para que ela possa se desenvolver cada vez mais, buscar novos conhecimentos. As coisas estão evoluindo de uma forma muito rápida. Se o empresário não buscar mais conhecimento e capacitar a sua equipe, ele vai ficar pelo caminho, o que faz muitas empresas parar pelo caminho, tá? E eu te digo que das empresas que abrem hoje, uma boa parte delas fecha nos primeiros 4, 5 anos, porque a empresa não busca conhecimento, não busca capacitação, nem o empresário, nem para a sua equipe. Então, se você quer desenvolver bem a sua cultura dentro da empresa, treine essa equipe. Escreva a cultura, o que pode, o que não pode. Treine ela, capacite ela, o que ela vai fazer, por que ela vai fazer, como ela vai fazer. Isso é importante porque isso vai ficar gravado neles. Capacita. Né? Quanto mais você desenvolve, mais eles vão estar, não só desempenhando bem, mas vão estar mais satisfeitos. Isso também vai te ajudar na questão de retenção de talento. Preste muita atenção, não desmereça ou desvalorize e não simplesmente contrate alguém e fala assim, faça aí o que você tem que fazer. Não, treine, capacite. Quanto mais capacitado, melhor vai ser o seu resultado, pode ter certeza. E agora nós vamos falar sobre os desafios da gestão dentro, né, quando você está implantando a cultura organizacional na sua empresa. O primeiro desafio é você ter resistência à mudança. Você vai encontrar resistência e mudança dentro da operação. Eu conheço empresas que na implantação de cultura organizacional teve resistência do RH. Tava toda hora alguém chegando lá para reclamar, ela não suportou e foi embora. Ela não queria participar daquela evolução. Eu conheço empresas que o diretor não suportou e pediu conta, porque ele não quis aderir àquele processo. Quando você estabelece uma cultura, você está estabelecendo critérios, processos, a coisa flui de uma forma muito mais profissional do que simplesmente deixar correr aleatório. Então, tem pessoas que vão se sentir incomodadas. E o que que você deve fazer nesse sentido? Filho, abre a porteira e fala: tchau, vai embora, o mercado de trabalho está te esperando. Você não pode deixar de implantar algo na sua empresa porque alguém não quer. A empresa é de quem? Se você quer ter melhores resultados, você tem que ter uma estrutura, um engajamento. Você tem que ter controle. Como que você vai conseguir isso se não tiver uma cultura bem definida e forte dentro da sua empresa? Existem algumas fases da empresa, tá? Geralmente elas são 4. Geralmente não, são 4. Fase da sobrevivência, que é foco em vendas, construção, foco em pessoas, organização, foco em regras, políticas, e excelência, que você tem processo bem definido, pessoas bem treinadas e vai ter um melhor resultado. Quando você está nessas duas fases aqui, é mais fácil você criar uma cultura menor. Então, se você está implantando nessas fases, para você vai ser muito mais fácil de implantar. Quando você já está nessas outras fases, a cultura ela é mais forte, mais robusta, porque tem mais gente, é um time maior, requer um pouco mais de atenção. Então, quanto antes você desempenhar isso, melhor dentro da sua organização. E não pare, porque alguém vai ser resistente, mas trabalhe, capacite, treine. Se você treinar e mostrar para ele a importância daquilo também para ele, pode ser que ele mude de ideia e espere um pouco mais para ver o resultado. E vai ver que valeu a pena esperar, porque o resultado também é melhor para ele. Um outro ponto que é um desafio para a gestão é o alinhamento entre os departamentos. Se você tem departamentos distintos, se você está criando uma cultura, ele tem que conversar. A coisa tem que fluir, tem que estar muito bem alinhado. Vou dar um exemplo. Teve uma época numa empresa que eu fui trabalhar, né, eu era executivo, existia o setor de compras, qualidade, logística, comercial, e não tinha um bom alinhamento. E, de repente, começou a implantar a cultura. No primeiro momento, foi um Deus nos acuda.
Diretores ali foram demitidos, outros pediram conta, não suportaram, gerentes saíram porque não suportou, encarregados foram mandados embora, coordenadores foram mandados embora porque não aceitou a mudança, não concordou com aquilo, porque queria a coisa ao Deus dará. Eu vou fazer do jeito que eu estou fazendo e pronto, negativo. A empresa não era dele. Quando criou a cultura, eu lembro muito disso, olha a importância. Existia ali dentro do setor de compras alguns estilistas, ia para a Itália, ia para a China para desenvolver peças e peças de roupa. Tá? Só que ele ia assim um ano antes. Aquela coleção do ano que vem de inverno, ele ia no inverno desse ano para desenvolver ela. Imagina o risco de você apostar em uma tendência futura. Então tinha que ter um conhecimento, um acompanhamento. E eles faziam isso muito bem no mercado, existia uma cultura para isso, um alinhamento para que isso acontecesse. Então, quando eles traziam aquela peça, quando a gente alinhou a cultura dentro desse processo, alinhando muito bem, né, como que funcionaria entre os departamentos, ele ia para lá, desenvolvia, né, trazia uma peça piloto, essa peça piloto comercial ia para a venda, e quando startava a produção na China, em Bangladesh, em outros países, fora aqui do Brasil, porque tinha também uma produção no Brasil, mas principalmente que vinha de fora, quando startava lá para produzir, já tinha um volume de venda, que já tinha acontecido. Imagina, eu lancei uma coleção e aí uma peça, porventura, não foi, não teve aceitação de mercado, já interrompia lá na hora, não iniciava a produção dela, já saía do catálogo. Então, existia um critério. Aquela peça veio, controle de qualidade fazia uma seleção. Então, o controle de qualidade, ele comunicava com compras o que poderia e que não poderia vir naquela peça para passar dentro do controle de qualidade. Que isso era muito bem alinhado com a logística, para ter fluidez dentro da operação, e o comercial conseguia fazer as vendas de uma forma muito mais tranquila. Então, é muito importante para que você supere esse desafio dentro da gestão, que você alinhe as coisas entre os departamentos. E aí vai fluir de uma forma muito bacana, o resultado vai ser extremamente maior do que você espera. O outro desafio da gestão é você fazer a manutenção dessa cultura em crescimento, em desenvolvimento. O que é isso, Mamed? Se você estabeleceu uma cultura dentro da sua empresa, mas a sua empresa está crescendo, você precisa também ir aperfeiçoando a sua cultura. Então, essa manutenção ela tem que ser feita. O gestor, o RH, o líder, ele tem que acompanhar como está e ver qual a melhoria que você tem que trazer para sempre estar fazendo a manutenção e sempre estar treinando a sua equipe com base nas mudanças que foram feitas. Você está entendendo que cada etapa ela vai se convergindo e uma vai falando com a outra? É como um quebra-cabeça. Se você não fizer a manutenção, o que pode acontecer? A sua empresa ficar no passado, seu concorrente passar à frente, porque ele está modernizando, e você ficar o Deus dará. E a gente vê várias empresas hoje no mercado acontecendo isso e outras que já ficaram, né, muito tempo no passado, que perderam, né, grande importância e relevância de mercado porque não fez uma boa manutenção, não criou uma cultura forte, não treinou, não capacitou, não desenvolveu, não engajou a equipe e ficou ao Deus dará. E eu imagino que essa não é a sua vontade. Você é empresário, quer muito que o seu negócio dê certo, pare um pouco, reveja esse vídeo se necessário, estude, anote, mas coloque em prática. Você colocar em prática, você vai ver os resultados acontecer de forma natural. Você não colocar em prática, você pode se frustrar ao longo do caminho. Não inicie ou não conduza a sua empresa sem saber por que ela existe, missão, quais os valores, princípios que você não abre mão, aonde você quer chegar, a sua visão e uma cultura forte. Você consegue realmente ter um time coeso, um time enxuto, um time que é um batalhão de pessoas que pensam, que inovam, que estão jogando o seu time, que estão te ajudando a chegar aonde você se determinou chegar. Que isso faz toda a diferença. E a cultura é o mecanismo que vai te ajudar a fazer com que isso aconteça. Tá ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha contribuído, né, para a sua evolução. Nós vamos fazer ao longo aí de 40 semanas, toda terça-feira, trazendo um vídeo novo. Terça-feira tem mais. Espero te encontrar aqui. E você, se gostou, faça aqui sua inscrição, tá? Para que todas as vezes que um vídeo novo vier, você esteja notificado e possa acompanhar. E também encaminhe para outras pessoas que você conhece e que precisam de conteúdos como esse para que a vida delas seja transformada, que o negócio dela tome outra proporção e elas consigam viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque afinal, todos nós nascemos para dar certo. Só precisamos alinhar algumas coisas dentro do percurso e é por isso que nós estamos aqui, para te ajudar da melhor forma. Muito obrigado, pessoal. Beijo no coração. Agradeço pelo dia que está aqui e até terça-feira, se Deus quiser, com um novo conteúdo. Grande abraço.